Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, para um momento de estudos e de aprendizagem de nossa doutrina espírita. Pedimos aos mentores espirituais de nossa casa que se façam presentes, assim como pedimos ao mentor espiritual de cada um que dedique esse momento ao estudo da nossa doutrina, aos mentores que nos intuam, que nos auxiliem, que nos esclareçam, para que possamos ter, sim, um momento de grande aprendizado nessa mensagem que o Cristo nos deixa. Começamos com a parábola dos trabalhadores da vinha. A proposta de hoje é falarmos sobre a lei do trabalho. Que eu busco aqui, então, em Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Eles lhes dizem: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Esses últimos fizeram só 1 hora, e tu fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse o Senhor a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Essa parábola dos trabalhadores da vinha que eu escolhi para iniciarmos em nosso estudo de hoje permite várias lições, vários ensinamentos. Mas eu escolhi essa parábola porque ela fala do quê? Do trabalho. Fala daquele senhor que foi à procura de pessoas para trabalhar em sua vinha. E encontrou pessoas dispostas a trabalhar, e encontrou pessoas que precisavam de trabalho. Qual é a visão que nós temos de trabalho nos dias de hoje? O trabalho é a nossa identidade. Nós conhecemos muitas pessoas pelo seu trabalho. Nós nos referimos a muitas pessoas pelas suas ocupações. Quem é o fulano? O que é que ele faz? Aonde ele trabalha? O trabalho, sim, é uma referência. Encontraremos várias citações onde dizem que o trabalho engrandece o homem, o trabalho enobrece, o trabalho nos eleva. Então, aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 2, nós vamos encontrar a lei do trabalho. Mas é interessante, antes de chegarmos especificamente nela, fazermos uma referência
na questão 647, onde fala da divisão da lei natural. A questão 647, Kardec pergunta se toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus. Os Espíritos lhe respondem que essa máxima de amar ao próximo encerra todos os deveres do homem entre si. Mas é preciso também apresentar-lhes outras formas, dizendo que a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. E essa máxima, a do amor ao próximo, não é senão apenas uma parte dela. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muitos vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, aqui Kardec recebe a informação de que a lei natural ela pode ser dividida em 10 partes, compreendendo leis sobre a adoração, a lei do trabalho, da reprodução, conservação, da destruição, a lei da sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, nisso que os Espíritos nos ensinam numa divisão da lei natural em 10 partes, vamos tratar hoje muito, vamos dizer assim, com muita atenção, muito cuidado, a lei do trabalho. A lei do trabalho como a necessidade do trabalho. A lei do trabalho que também vai ter o seu limite e nos vai impor um repouso. Então, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Vimos então que ela está nas leis natural. Por isso mesmo, é uma necessidade e a civilização obriga o homem ao trabalho, porque isso mais aumenta as suas necessidades, mais aumentam os seus prazeres. A pessoa que trabalha, poderíamos dizer que é uma pessoa útil. A pessoa que produz é uma pessoa útil. Agora, não podemos apenas entender que trabalho seja aquele de contrato, de carteira assinada, em que se recebe um valor para aquilo. Sabemos que há muitos trabalhos voluntários, onde as pessoas não são remuneradas pelo que fazem. Podemos então dizer que produtividade é o resultado do trabalho. Quem produz é útil. Podemos, no antagonismo dessa palavra, entender que então aquele que não trabalha, aquele que não produz, não é útil, é inútil. E vejam que é muito ofensivo chamar alguém de inútil. A pessoa não tem utilidade. Então, por essa expressão, podemos perceber o quão importante é estarmos trabalhando, estarmos produzindo, sendo úteis à sociedade, úteis à família, úteis ao crescimento. Na questão 675, Kardec diz que se o trabalho não deve ser entendido pelas ocupações materiais. E lhe é respondido que não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, tudo aquilo que se possa fazer que sirva para algo, que sirva para alguém, é um trabalho útil. E em sendo um trabalho útil, é o cumprimento de uma missão. E quando Kardec pergunta por que o trabalho é imposto ao homem, os espíritos lhe dizem que é uma consequência da sua natureza corporal.
é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Eu tenho aqui uma anotação de uma frase de Joana de Ângeles que diz que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Então, o trabalho também é uma forma de crescimento moral, de crescimento espiritual, de crescimento psicológico. O trabalho é tão ínclito ao ser humano que, quando não o temos, nos sentimos vazio. O trabalho é um propósito, é uma finalidade. Dizem ainda os espíritos, por isso ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Então, o quanto o trabalho está associado ao nosso bem-estar, ao bem-estar daqueles com quem convivemos, então o quanto é importante darmos valor ao trabalho. Apenas para completar a questão 676, aqui é uma anotação muito interessante. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Então vejam que nós dizíamos há pouco que o trabalho não se trata tão somente do trabalho remunerado, como também não se trata unicamente de um trabalho braçal, de um trabalho físico. Um trabalho de pensamento. Um trabalho onde aquelas pessoas que, porventura, por questões de saúde, não possam o fazer de forma física, o façam de forma intelectualizada, com suas experiências, com sua inteligência. Porque aqui foi dito, ao fraco de corpo, Deus dá a inteligência para suprir. E é essa inteligência que Deus dá ao homem que nos diferencia dos animais. Porque na questão 677, Kardec questiona, mas a natureza provê tudo aos animais, por que o homem precisa trabalhar? E os Espíritos nos ensinam que o trabalho para o homem tem uma dupla finalidade, que é para a conservação do corpo e para o desenvolvimento do pensamento. Se buscarmos na história da humanidade a tão falada Revolução Industrial, pouco mais de um século, o quanto se evoluiu daquele momento até hoje. Então é através do desenvolvimento do pensamento que o homem faz novas descobertas, que o homem, utilizando-se da ciência, melhora qualidade e condições para o seu próximo. Vejam que, na nossa história muito recente, surgiu a situação pandêmica, o Covid-19, num momento que não havia vacina alguma para isso. E todos nós presenciamos, lamentavelmente, o rastro que o Covid deixou. Mas num esforço nunca visto antes, a ciência conseguiu encontrar vacinas e hoje nós já estamos muito mais tranquilos com relação ao Covid-19. Um esforço em busca da vida, da preservação da saúde, o homem, no desenvolvimento do seu pensamento, conseguiu buscar vacinas e, obviamente, que cada vez mais serão mais avançadas, nos darão melhores condições de qualidade de vida. Então, esse é o trabalho do homem. Não só o trabalho braçal, mas o trabalho do pensamento, o desenvolvimento do pensamento, o trabalho que nos faz crescer. Na questão 678, ela é interessante porque diz assim: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho, ou seja, a pergunta era, bem, em outros mundos mais avançados, como é que é o trabalho? E os espíritos respondem que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades.
quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. É um pouco difícil entendermos num outro plano espiritual como é que se dá essa relação de trabalho. Mas se olharmos para o nosso plano, nosso mundo, nosso dia a dia, nós vamos ver que há uma infinidade de trabalho. Mais remunerados, menos remunerados, trabalhos escravos, trabalhos insalubres. Vamos ver que há trabalhos para todos os níveis, para todas as necessidades. E podemos dizer, dentro dessa ótica da doutrina, pela lei do trabalho, nenhum menos digno do que o outro. Agora, nessa pergunta sobre se as necessidades de trabalho em outros mundos são diferentes das daqui, claro que são. Nossas necessidades mundanas, materiais, são outras. Agora, temos sim a obrigação de, nessas necessidades, fazermos o melhor possível em nossos trabalhos. À medida em que, vimos há pouco, se desenvolve pelo pensamento, estamos em um momento em que estudos são mais valorizados. As pessoas com maior grau de escolaridade têm sempre a chance de trabalhos com menor remuneração. Então, esse esforço pelo crescimento intelectual, já vimos, e é muito comentado e estudado em nossa doutrina, é um crescimento muito necessário. O crescimento intelectual, ele faz com que junto cresçamos moralmente também. Então não tem como separar o crescimento intelectual do crescimento moral. E ambos se dão por intermédio do trabalho. Então, se o trabalho em nossa existência hoje tem determinadas características, o trabalho em outras existências, em outros planos mais elevados, também atingirá as suas necessidades. Agora, é importante que encaremos este momento como uma missão. O trabalho que temos nos serve para o próximo. O trabalho, seja qual for, tem sim a sua importância, tem sim a sua necessidade. E aqui, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E o Kardec pergunta mais adiante, então, se o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho, ou seja, vamos imaginar aquela pessoa que esteja com uma situação financeira muito boa, que, digamos, aquela pessoa não precisasse mais trabalhar. E a pergunta é justamente essa. Ele estaria então isento da lei do trabalho? Os espíritos respondem a Kardec que do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil. Falávamos há pouco de que ser produtivo, ser útil naquilo que se faz, é o que se espera do ser humano. Uma criança de 10 anos de idade, obviamente que não trabalha por remuneração, ela produz na medida em que na escola compense seu aprendizado, passe ao final do ano. A produtividade de uma criança de 10 anos é passar de ano escolar no devido momento. Um aposentado de 75 anos, patrão de um CTG, que não recebe nenhum real para executar aquela tarefa, mas faz com dedicação, com dinamismo, se preocupa, ele está produzindo, ele está sendo útil, ele está trabalhando. Então vemos que o trabalho não é, mais uma vez, somente aquela visão de um trabalho remunerado. O trabalho também é o trabalho voluntário, também é o trabalho que produz, o trabalho que seja útil. E é isso que nos diz Kardec. É isso que ouve Kardec quando pergunta se aquele homem que já tem bens suficientes não precisaria mais trabalhar. Talvez,
Mas ser útil, ele não está dispensado. Por quê? Jogarmos fora uma existência por inutilidade é uma perda de tempo que somente noutra dimensão a gente vai ter a verdadeira noção do que é jogar fora uma existência. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidades para fazer o bem. Então imagine uma pessoa que não precisasse trabalhar por questões financeiras, digamos que por justamente ter condições financeiras, é que ela poderia fazer muito mais por aqueles que nada ou pouco têm. E na questão 680, Kardec pergunta se não há homens incapazes para o trabalho. E os espíritos lhes dizem: Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo suas faculdades. Então a gente busca aquele provérbio que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Todos nós podemos dar algo, sim. Todos nós podemos ser úteis e devemos ser úteis à nossa sociedade. Agora, na questão 681, lembre-se que essa obra é escrita há mais de 160 anos atrás. Estamos falando do Livro dos Espíritos, no capítulo 3 da Lei do Trabalho. Na questão 681, Kardec pergunta se a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? E a resposta é: certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente. Mas olha aqui o puxão da orelha. O que é, muito frequentemente, desconhecido na vossa sociedade atual. Kardec está falando isso de alguma coisa há 160 anos atrás. Ele fala então do amor filial. O que podemos entender com o trabalho nessa relação aqui? Aqui imaginemos uma época em que não haviam as leis trabalhistas como conhecemos hoje. E, aliás, se falarmos de leis trabalhistas, estaríamos falando dentro de nossa realidade brasileira, dentro daquilo que vivemos. Outros países, outras culturas têm outras legislações trabalhistas com mais ou menos benefícios do que podemos ter aqui. Mas então aqui, quando ele pergunta se os filhos devem se considerar obrigados a trabalhar por seus pais, é porque não estamos numa época em que os pais estariam aposentados em casa recebendo o INSS. Aqui está Kardec falando, ou preocupado, com pais que não têm mais força para o trabalho e, por não poder trabalhar, não recebem salário algum, dinheiro algum. Então, quem é que deveria ter a obrigação de cuidá-los? E aí Kardec chama a atenção, a obrigação filial. Até porque lá no começo de tudo, foram os pais que trabalharam pelos filhos. Nada mais justo do que agora os filhos trabalharem pelos pais. Então, nesse momento, ele fala que uma palavra muito interessante, ou duas palavras, né? Deve entreajudarem-se mutuamente. Então, é pelo trabalho que os filhos poderão agradecer aos pais aquilo que receberam deles em outras épocas. E mais adiante, Kardec vai falar do limite do trabalho, da necessidade de repouso. Porque assim como trabalhar é importante, também ter um repouso digno, um repouso reparador, não é menos importante. O repouso, depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo.
e também é necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Então, aqui, quando Kardec questiona sobre o repouso, temos uma resposta de que o repouso é necessário para aquele descanso físico, para recompormos a energia, mas os espíritos também fazem esse alerta de que também é um momento de que se tenha mais liberdade para o uso da inteligência. Porque quando a pessoa está envolvida com o seu trabalho, ela está focada naquilo que está fazendo e não lhe permite ou não lhe sobram muitas possibilidades de outras coisas. Então, o repouso do trabalho é necessário para o corpo, mas ele também é muito importante para a nossa inteligência. E qual o limite do trabalho? Pergunta Kardec. A resposta: o limite das forças. Deus, de resto, deixa o homem livre. Então, um trabalho que não leve à exaustão, um trabalho que não seja escravo, um trabalho que não seja desgastante ao ponto assim e de ser desumano, o trabalho até o limite das forças é o trabalho que todos podemos suportar. Então, lembro mais uma vez que aqui não se trata de limitar horas de trabalho, hora extra, adicionais noturno, insalubridade. Kardec está falando de uma outra época, de uma outra realidade. E aqui então o trabalho deve parar quando as forças assim o exigirem. E que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma pergunta que Kardec está fazendo porque ele já percebia naquela época patrões, empregadores, né, senhores de escravos que abusavam das forças de seus empregados. E os espíritos respondem: todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então, todo homem é responsável pela quantidade de trabalho que impõe aos seus subalternos. Agora eu quero trazer mais uma vez para a realidade de hoje. Há uma expressão em inglês que define, no meio das administrações, o workaholic, ou seja, aquela pessoa viciada em trabalho, aquela pessoa que só pensa em trabalho. Se aqui, por um lado, Kardec alerta aos empregadores, aos patrões, que devem respeitar o repouso, o descanso dos seus empregados, nós, no dia de hoje, que levamos trabalho para casa pelo computador, pelo celular, que somos acionados a qualquer hora do dia, por aqueles patrões, às vezes por necessidade, vamos compreender, mas também há patrões abusivos que invadem aquilo que seria a hora de descanso, a hora de repouso. Então, na nossa modernidade, nos dias de hoje, onde o trabalho nos acompanha pela internet, aonde formos, devemos sim ter o cuidado, ter a disciplina de nos respeitarmos, para que não soframos aquelas consequências de estresse, de fadiga, aquelas consequências que venham a ser danosas para a nossa saúde. E a última questão desse capítulo é a questão 685, onde Kardec pergunta se o homem tem direito ao repouso em sua velhice. E a resposta é sim. Ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Sendo coerente, então, com o que respondia antes, o limite do trabalho fica compreendido no limite das forças. E Kardec faz a observação no final do capítulo, dizendo que não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre
em que se ocupar, e é o que nem sempre ocorre. Kardec aqui também vai colocar uma referência sobre o quanto é importante a educação, e também não só a educação intelectual, mas a educação moral. Então, esse capítulo que fala do trabalho deixa muito claro assim, o quanto também é importante olharmos para nós com relação ao trabalho. O que estamos fazendo com relação às horas que dedicamos. Esse cálculo é muito conhecido de todo mundo, de que se a nossa jornada de trabalho é de 8 horas, 1/3 de nossas vidas são dedicados ao trabalho. Uma outra parte do dia é dedicada ao sono, ao descanso. E quanto tempo, então, do dia é dedicado a nós mesmos? Aliás, pergunta essa que o filósofo Lúcio Aneu Sêneca já fazia há 2000 anos atrás. Pergunte à tua memória quanto tempo do dia de hoje dedicaste a ti mesmo. Então, nos dediquemos ao trabalho, mas também saibamos dosar. Saibamos respeitar, como diz Kardec, o limite de nossas forças. Saibamos nos amar. E eu encerro então nossa exposição com uma obra de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, intitulada Respostas da Vida. Aqui no capítulo 24 de Respostas da Vida, são frases ou respostas relacionadas ao trabalho. Para então refletirmos, algumas frases tocarão mais algumas pessoas, outras a outros. Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada. Seja qual o seu problema, o trabalho será sempre a base de sua solução. Não existe processo de angústia que não desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros amigos. O que você faz é aquilo que você tem. A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Então agradecemos aos nossos mentores pela companhia que nos fizeram neste momento. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, mais uma vez pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. E nesse rol de agradecimentos, possamos então nos recolhermos no nosso íntimo, em nossas reflexões, para que possamos, como Santo Agostinho recomenda, avaliarmos como foi o nosso dia de hoje. Pedimos a Deus que nos dê sempre disposição para o trabalho, que nos dê coragem para enfrentar as dificuldades, que nos dê paciência para suportarmos as amarguras. E que no dia de hoje, após as reflexões que esse estudo possa ensejar, possamos ir ao nosso repouso, ao nosso descanso merecido, dormirmos, para que amanhã voltemos um pouquinho melhor do que fomos hoje. Convidamos para que continuem prestigiando o nosso canal a cada edição de cada estudo da doutrina espírita. Até mais.